Feliz Ano Novo e seja muito bem-vindo a 2023. Esse ano, né, que começa um pouco diferente dos outros, principalmente eu acho que por causa do final do ano passado. O final do ano passado foi um tanto futebolístico. A gente teve a Copa do Catar, né, no qual o Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis, e a Argentina, né, de todas as seleções, a tal da Argentina foi campeã. Logo depois do final do evento, também aconteceu algo trágico, que foi a morte de Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador de futebol de todos os tempos, conhecido como Pelé. Então eu acho que quando se trata de futebol, o brasileiro está um pouco de luto. E esse é um luto bem visível, né? Afinal de contas, esse aqui é o país do futebol. Então, assim, alguns eventos que são marcantes no mundo do futebol vão acabar impactando bastante o Brasil. O negócio é que esse impacto do futebol na vida do brasileiro, ele sempre me deixa um pouco confuso, porque eu fico aqui me perguntando, por quê? You serious? Olha, eu sei que o futebol é importante. Eu entendo que o futebol é importante e que a maioria das pessoas se diverte e se importa com o esporte. Principalmente quando chega, né, na época da Copa do Mundo, porque aí todo mundo vira fã de futebol. Mas o que eu não entendo é por que o futebol. Por que o futebol, especificamente o futebol? Por que não o basquete? Por que não o vôlei? Por que não o beisebol? Por que não o polo aquático? Por que não o badminton? E assim, parece uma pergunta meio boba, mas ela sempre me assombra em todo ano de Copa do Mundo. Ou melhor, sempre me assombrava em todo ano de Copa do Mundo. Porque, meus amigos, eu sentei a bunda numa cadeira e eu fiquei horas suando minha bundinha, olhando para a tela de um computador, tentando achar a resposta para essa pergunta e eu encontrei. Então, aperta o cinto, se segura na sua cadeira, porque agora eu vou responder uma das perguntas mais importantes da história da humanidade. Por que todo mundo gosta de futebol? Para a gente começar a entender por que todo mundo gosta de futebol, a gente vai precisar primeiro entender que ele não é só um esporte. Dá para dizer que ele é praticamente um ímpeto humano. Eu tô dizendo isso por quê? Porque ao longo da história da humanidade, várias civilizações diferentes, em vários períodos diferentes, criaram esportes que basicamente consistiam em chutar uma bola, ou pelo menos usar só o pé para controlar a bola. Isso assim, muito antes do surgimento do futebol moderno. É só olhar o exemplo da Grécia Antiga. A Grécia Antiga tinha dois esportes, não só dois, né, mas dois deles, que eram o episquiros e a fanininda, que surgiram mais ou menos no ano 400 a.C., eram esportes que seguiam o conceito de usar somente os pés para controlar a bola. Os jogadores podiam usar as mãos, em algumas certas ocasiões, mas assim, majoritariamente você usava os pés e violência gratuita para combater o amiguinho. E aí, quase 200 anos depois, foi a vez dos romanos inventarem um jogo muito semelhante, chamado Harpastum, né? Ou Harpastum, eu não sei a pronúncia de nenhum desses esportes. E aí o jogo romano era muito parecido com os outros dois jogos gregos, principalmente em regras e, né, na questão da violência gratuita. Cotovelada na cara, rasteira, chute no saco. E do outro lado do mundo, também na China, surgia o Tsuju, mais ou menos na mesma época desses outros três esportes. Ele era muito parecido com o futebol moderno também, ele era composto de 2 times de 6 jogadores que tentavam fazer gol numa espécie de... num pano de seda com um buraco no meio, e esse pano ele ficava suspenso em 2 hastes de bambu bem longas, né? Não se sabe em detalhes hoje quais eram as regras do jogo, mas a gente já sabe que as partidas oficiais tinham até juiz. Olha que legal. É mesmo? Perfeito! Várias outras civilizações surgiram com alguma coisa que parecia com futebol. O Japão no século VI tinha o Kemari, os indígenas australianos tinham o Marnguk, a Itália tinha o Calcio Florentino, na Coreia tinha o Shugguk. E cara, nessa lista você vai acrescentando os Inuits na Groenlândia, algumas comunidades no norte da França, irlandeses, os povos das Ilhas Shetland, indígenas norte-americanos. Cara, a lista é extensa de civilizações que surgiram com alguma coisa que parecia o futebol. E lembrando que não existia uma conexão clara entre essas civilizações e entre esses esportes. Porque a gente tem que lembrar também que era um mundo muito mais arcaico. Não tinha internet, não tinha telefone. Mal você conseguia mandar uma carta para alguém. E o surgimento espontâneo de todos esses esportes mostra que a ideia de chutar uma bola, ela pode ser facilmente vista como uma tendência natural, né? Ou até inevitável do ser humano. A própria FIFA não reconhece muito uma conexão entre esses esportes e o futebol.
Futebol foi criado na Inglaterra, no século VIII. Era um esporte plebeu que tinha uma origem muito mais primitiva, muito mais desorganizada e bem mais violenta também no começo. Ele chegou até a ser proibido por alguns monarcas ingleses, sob o pretexto de que os praticantes do esporte importunavam a paz pública e destruíam o patrimônio. Não que isso tenha mudado muito hoje, não é verdade? Ok, então o futebol se popularizou. Mas por que o futebol popularizou? Sendo que a gente tinha tantos outros esportes que tinham funções parecidas e tinham a mesma premissa. Por que o futebol também e não todos os outros esportes que estão aqui para competir com o futebol até hoje? E dizer que eu descobri o único motivo para isso é um pouco cretino da minha parte também. Porque a verdade é que o futebol ele possui uma série de fatores que tornam ele o que é. Para começar, o futebol é muito simples. Acho que esse seria o primeiro motivo que dá pra gente marcar aqui. Porque qualquer um que assiste uma partida de futebol por 5 minutos entende como é que o jogo funciona. Não pode botar a mão na bola e você tem que chutar ela pro gol. Fácil. Segundo lugar é a ideia de que você não pode usar as mãos para jogar. Parece meio estranho falar isso, né? Porque essa é uma ideia muito contraintuitiva. A ideia de não poder usar a mão para brincar, para se divertir, parece estranho, mas na verdade é o contrário. Torna o jogo charmoso. Porque ele vai obrigar o jogador a ser criativo. Ele não pode usar as mãos. Então ele vai ter que usar todas as outras partes do corpo para tentar controlar a bola. Ele vai ter que usar cabeça, peito, ombro, bunda. Isso vai acabar destacando muito a proeza individual de cada jogador, sabe? E aí você junta isso com o fato do futebol ser um esporte coletivo e tem vários jogadores tentando usar o máximo da criatividade deles para ganhar o jogo, e você tem uma competição que acaba virando um pouco um espetáculo. Para quem pratica, ter companhia de amigos para jogar bola é fantástico. É muito melhor do que jogar sozinho. Para quem assiste, cada jogador do time vai colocar uma nova camada de complexidade, então vai deixar tudo muito mais interessante de assistir. Outra coisa que ajuda muito o futebol a ser popular do jeito que ele é a escassez de pontos. Não que o futebol não tenha pontos, na verdade não é bem por aí. O futebol ele tem muitos pontos, e pontos bonitos, gols muito bonitos. Só que o gol, se você for comparar com os outros esportes, ele é um fenômeno bem mais raro, né? Ou pelo menos bem menos frequente. As partidas de futebol, elas tendem a manter o placar muito estável por muito tempo. Então, quando acontece o gol, não só você alivia essa tensão, como meio que dá uma injeção de ânimo em quem está assistindo, sabe? É um fenômeno que praticamente nenhum outro esporte tem. O basquete vai terminar com o placar de centenas de pontos, 110, 120. O vôlei na casa de dezenas de pontos. No tênis, você tem 1 ponto a cada 30 segundos, entendeu? O que os outros esportes têm é meio que uma espécie de tédio dinâmico, sabe? E não chega nem perto do que é a empolgação de um gol no futebol. E aí, como os gols são raros, o futebol ele tem que se moldar ao redor dessa ideia. E isso necessita que o futebol seja um fluxo constante de partidas. Mais outro motivo que transforma ele em algo bem popular. Tá, tudo bem que a gente tem as faltas. As faltas acabam interrompendo o jogo pontualmente. Só que as faltas elas duram alguns segundos de interrupção. O futebol ele não tem paralisação tática para o técnico conversar com o resto do time, ele não tem interrupção para propaganda de TV e ele tem poucas substituições para cada time. Isso vai fazer com que a partida seja muito dinâmica, seja muito fluida e vai manter o espectador sempre atento ao jogo, né? Já que você nunca sabe da onde vai vir, ou melhor, qual jogada vai resultar em um gol. Ou como diria todo santo narrador de futebol que já existiu: o futebol é uma caixinha de surpresas. E a melhor parte disso é que para você participar dessa atividade dinâmica, imprevisível, simples, empolgante, a única coisa que você vai precisar, cara, é de uma bola e mais nada. Porque quando se trata de acessibilidade, meu amigo, nenhum esporte ganha do futebol. Você não precisa comprar uma cesta, uma piscina, um cavalo, um taco, uma rede. Você não precisa comprar nada. Não dá nem para dizer que é necessário você comprar um tênis ou uma chuteira. Isso é mentira. Porque o brasileiro tá ligado que dá perfeitamente para jogar futebol descalço. E o futebol ele é tão acessível, cara, que no final das contas ele realmente aceita todo mundo. Alguns outros esportes eles vão meio que favorecer os mais altos, os mais fortes. Mas o futebol não, o futebol ele te aceita do jeito que você é. Não importa se você é alto, baixo, leve, pesado, ágil, lento, fedido, cheiroso, cara, não importa. Sempre tem uma posição tática que vai fazer uso das suas habilidades no futebol, não importam quais elas sejam. E essa acessibilidade acaba transformando o futebol, né, numa atividade que une as pessoas. Todo mundo joga, todo mundo participa. Não é por acaso que o futebol está ganhando cada vez mais espaço, né? Com todas essas características, ele vai se tornando mais popular.
E essa popularidade ajuda ele a se tornar mais popular também. Nada torna algo mais popular do que o fato dele já ser popular. Essa popularidade bola de neve, né, ela vai acabar transformando o futebol não só no esporte, mas, né, numa força social, econômica, política também. E política pra caramba, viu? Acho que negar a natureza política do futebol é basicamente negar o quão o futebol é relevante. Porque, cara, o futebol já foi capaz de tanto começar como parar guerras. Em 1967, quando Pelé visitou a capital da Nigéria, ele fez duas facções de uma guerra civil brutal concordarem em um cessar-fogo de 48 horas. Você tem noção do que é isso? É colocar dois exércitos inimigos no mesmo estádio de futebol e nada acontecer. E não só as partidas já interromperam guerra, como realmente elas iniciaram guerra. A guerra de El Salvador e Honduras é chamada de a Guerra do Futebol. Ela começou porque, depois de uma partida eliminatória entre as duas seleções, as torcidas começaram a brigar entre si, isso criou uma série de incidentes diplomáticos que resultou em 100 horas de conflito armado entre os dois países. Cara, a relevância do futebol é muito maior do que o próprio futebol. Olha, dizer que existe só um motivo para o futebol ser popular seria meio desonesto, porque na verdade ele tem todos os motivos para ser o mais popular do mundo. Se você for analisar todos esses fatores que compõem a lista de coisas que agradam os seres humanos, cara, o futebol, ele marca todos os itens. E assim, eu nunca nem soube jogar futebol direito, pra ser sincero. Eu não sou de acompanhar jogo, eu não sou de acompanhar campeonato. E assim, eu não sei se eu vou começar a gostar de futebol depois ainda. Mas pelo menos depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu aprendi sobre a história do futebol, eu posso te dizer que, pelo menos, meu respeito, ele conquistou.